Nós hoje vamos falar sobre um assunto interessantíssimo para a nossa pessoa. Um dos assuntos mais importantes que tem hoje na atualidade. Nós vamos falar sobre autoestima. E realmente vamos entender o que é autoestima. Vamos ver os tipos de autoestima que existem. Não confundir com certas coisas, os benefícios e técnicas para você conquistar uma autoestima. O que quer dizer autoestima, segundo vocês? Alguém tem uma ideia? Se valorizar, né? Muito bom, se valorizar. Olha o relógio bonito. Quanto vale esse relógio? Hein? Não faço ideia. Não faz? Quanto você acha que vale esse relógio? Mais ou menos. Mais ou menos. R$300. Quanto? R$500. 500 reais. Ela estimou o valor do relógio em 500 reais. Autoestima é autoestima. Como nós estimamos. Se estamos valorizados ou não aos nossos olhos. Esse é o ponto, por isso que eu perguntei do relógio. Quando você tem uma autoestima baixa, você não tem uma real percepção de quem você é. Você perde essa noção e acaba tendo uma visão diminuída de você. E isso daqui causa uns problemas muito grandes, muito grandes. Você ter a autoestima correta permite com que você se beneficie de várias coisas. Eu dou um exemplo atual em relação a Perashá. Na Perashá que passou agora, que é Shelach Lecha, tem os espiões que vão verificar a terra e tem 10 que voltam e falam mal e 2 falam bem, tá certo? Em função disso, vão ficar 40 anos no deserto. A gente sabe das explicações que eles fizeram na Shonará. Tem uma segunda explicação que eu vou deixar vocês desfrutarem agora. Fala o Maharal de Praga. Essa população que saiu do Egito e que tinha esses 10, 12 Meraglim, eles estavam no 49º grau de impureza. E eles tinham que se elevar para estar... Dona Sheila, fica aqui, que é bom, seu filho. Eles estavam no 49º grau de impureza, eles tinham que então se elevar. Mas eles consideravam que eles talvez não tinham o mérito de poder se beneficiar da presença de Hashem. A autoestima deles estava baixa. E o Maharal de Praga fala uma coisa incrível. Não existe para uma pessoa que está com autoestima baixa. Não existe milagre. Não dá para fazer milagre. E esta é a razão, é uma das outras razões que a gente agora sabe por que o povo tem que ficar 40 anos. Toda essa geração teve que passar para que a nova geração que já viesse com outra sensação e outra autoestima pudessem se beneficiar de tudo que aconteceu. É uma interpretação interessantíssima. Então eles tiveram que se trabalhar durante o deserto, 40 anos, para chegar ao máximo que eles puderam, mas eles não entraram, e é uma das explicações interessantes que a gente tem. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas interessantes. Vou falar sobre o voo 254, vou falar sobre a cicatriz, vou falar sobre o stress e vou falar da Mora Ellen. E eu começo para vocês entenderem bem. Autoestima, muita gente confunde com certas coisas. Então as pessoas várias vezes vão poder confundir autoestima, sabe o que? Com orgulho.
Porque o que é autoestima? Autoestima, então, uma pessoa, ela acha que está bem e tudo mais. Muitas vezes é confundido com orgulho. E o orgulho, se você pensar bem, a pessoa que tem autoestima, justamente, ela não precisa o que um orgulhoso necessita. Um orgulhoso, ele precisa o tempo todo ser elevado, ser honrado, ser o centro das atenções. Alguém que está com uma autoestima equilibrada, justamente, ele não precisa. Ele está bem com ele mesmo. É uma coisa que é interessante. Eu vou explicar para vocês a causa de grandes problemas de angústia e de depressão. É um pouco profundo. A pessoa, durante a vida dela, ela tem várias atividades. Então, ou ela trabalha, ou ela cuida dos filhos, ou ela tem um passatempo, um lazer, vai no teatro, ou então se ocupa de obras sociais. O tempo todo ela está ocupada, certo? Enquanto que ela está ocupada, ela está num grau de satisfação e de realização mais ou menos normal e bom. Às vezes acontece que essa pessoa chega um momento em que ela fica sem nada. E nesse momento pode sim acontecer momentos de crise, de depressão e de angústia. Por que será que acontece isso? Uma pessoa que não está com autoestima boa, ela não se considera muito bem. Ela se considera menos do que ela realmente é. Você sabe que não é agradável ficar com uma pessoa que você não gosta? Você não fica. Realmente você não fica com uma pessoa que você não gosta, você evita. Uma pessoa que está bem, que está legal, que está alegre, você fica com essa pessoa, certo? A pessoa que então está com essa autoestima baixa, ela vai passando o tempo e ela vai tendo vários lazeres, o tempo todo vai. Chega um momento quando ela fica sozinha, é o momento que ela vai estar sozinha com quem? Com ela mesma. Agora vai acontecer um negócio na cabeça dela. No fundo, ela não gosta dela, porque a autoestima está baixa. E aí vai acontecer uma coisa, porque a gente não gosta de ficar com gente que a gente não gosta. E como ela não gosta dela mesma, e ela não pode fugir dela mesma, vai aparecer uma coisa que ela não entende, e uma situação que não é agradável, e vai criar, ela não sabe, ela não consegue conscientizar que ela não está contente com ela mesma. E ela vai começar a achar qualquer razão para ser a causa dessa depressão e dessa má sensação. Vai ser o filho, pode ser às vezes o marido, pode ser o trabalho, e no real ela está mal com ela mesma. Saber identificar o problema da autoestima é a primeira coisa para você poder tentar resolver. Saber que eu estou com esse problema e que eu tenho que resolver. Essa explicação que eu dei para vocês de por que nasce a angústia de uma pessoa pode solucionar vários e vários problemas de relacionamento, problemas de angústia que a pessoa acaba criando, vai em psicólogo, vai em outro lugar e acaba não atacando a razão. Um antidepressivo para esse caso não vai solucionar nada. Qual a única solução para isso? Vamos ver se vocês... Você se conhecer. Você se conhecer e você se gostar. Se gostar e se aceitar. Eu vou explicar bem. Você tem que aprender a se gostar. Para você aprender a se gostar, é uma tarefa que não é fácil, mas não é também difícil. Se aceitar, eu vou dar uma dica para você, que a pessoa tem que compreender e entender que independente do que ela fez até hoje, ela tem que saber honrar e respeitar a sua história. Pouco importa
se você fez coisas que são hoje certas ou não certas. Você fez. Você está agora nesse momento e este é o ponto. Vocês sabem que, frase de efeito, Rav Pesach Krohn. O que a gente fez? Na realidade, foi ontem. Foi o passado. Eu não posso mexer nisso. Não dá para mexer nisso. Então, eu tenho que usar esse passado para poder honrar e respeitar e melhorar. Certo? Amanhã, o futuro, eu não sei. Eu não sei o que vai ser. E eu não posso... Se eu ficar preocupado agora com as coisas de amanhã, eu vou ter trazendo algumas coisas que talvez nunca vão acontecer. Então, não vale a pena você se preocupar com o que vai acontecer amanhã. A única coisa que nós temos é o hoje. O hoje é uma dádiva divina e por isso é chamado de presente. É um presente. O presente é um presente. Você saber utilizar ele, aproveitar dele, que a partir de agora seja o começo de uma nova vida, é importante. Eu sou obrigado a usar a minha nota. Aqui nós temos R$100. R$100? Certo? R$100 vale dinheiro ainda, hein? Sabe? Eu sei que o dólar está subindo, mas vale dinheiro. Agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Dona Sheila, por favor, a senhora vai me responder. A senhora viu que era uma nota de 100, né? Quanto vale isso aí? Agora nada. Nada? A senhora não pegaria? Ah, por que a senhora pega? Não, por que a senhora pega? Falou que não vale nada? Não, porque de jeito que ele está... Assim você... Quem você pega ou não pega? Pega, opa. Você também pega. Pega ou não pega? Agora, se eu pegar isso daqui e eu jogar agora aqui nesse chá, que está apetitoso, e eu jogo no chá, tá bom, vai estar um pouco molhado, vai estar amassado, vai estar triturado. Quanto vale? Vale R$100. Dona Sheila, se um papel pintado de azul continua valendo a sua essência, que é R$100, será que uma pessoa feita de corpo e alma, mesmo que seja amassada, humilhada, triturada, sofrida, não vai continuar com o seu valor intrínseco? Vale mais que uma nota de R$100. Isso você tem que ter na tua consciência para você fazer com que tua autoestima... Estou vendo que vocês estão acompanhando isso aí que eu vou falar. É uma coisa importantíssima. Você tem que saber que você tem a capacidade de gostar de você mesmo. Nós vamos ver depois no final algumas tendências. Tem alguns riscos em relação a uma baixa autoestima. Em setembro de 1989, um avião sai daqui de São Paulo com destino a Belém. Ah, Belém. Belém do Pará. A Belém do Pará. Umas 60, 70 pessoas a bordo. E o capitão, ao sair, ele coloca o piloto automático e comete. Tinha várias escalas. Uma das escalas ia ser Brasília, e depois ia ser Brasília-Belém. Brasília-Belém, ele vai, ele ajusta o seu piloto automático com um erro de dado. Foi um erro de navegação. E, em vez de se direcionar até Belém, o avião, depois de um certo momento, começa a virar e se afasta dessa rota. Se afasta desta rota, inclusive alguns passageiros percebem que está demorando para chegar, que não é mais a paisagem que eles estão acostumados a ver. E o próprio copiloto comenta com o piloto, o comandante. E o comandante se recusa a aceitar esta verdade. Se recusa a aceitar essa verdade e esse avião vai acabar mudando de rota
e ficando horas e horas, muito mais horas que normalmente levaria para ir de Brasília até Belém, ele se direciona para a mata amazônica, para a floresta amazônica, e ele vai ter que ser obrigado a fazer um pouso forçado sobre as árvores da floresta. 22 pessoas vão morrer, outras vão acabar sobrevivendo. O piloto não teve a coragem de reconhecer o seu erro. Como que ele poderia ter errado? Como que ele pode ter errado? Em função disso, obstinado, mas com clareza absoluta, que estou fora da rota, ele não reconheceu o seu erro, porque a autoestima dele estava baixa. Como ele pode errar? Uma pessoa que tem uma autoestima tranquila, eu errei e pronto, eu recomeço. Não estou afetado pelo que eu fiz, porque eu fiz já tantas viagens, tantas coisas boas, e eu posso a qualquer momento estar errando. Errar é humano. O perigo da autoestima baixa é muito grande. Ela pode levar a pessoas a tomar decisões não corretas e não claras na cabeça. Você só vai poder tomar decisões de uma maneira imparcial se você conseguir gostar de você. E tem vários meios de conhecer. Nós vimos aqui que autoestima não é orgulho, certo? Porque orgulho precisa de cavoto. Eu explico isso melhor. Eu explico isso através de uma imagem que se chama Kishkaria. Alguém sabe o que eu acabei de falar? Alguém já escutou isso que eu acabei de falar? Kishkaria. Como é que é? Kishkaria. Eu explico para vocês. Kishkaria é uma lata. Uma lata, que nem essa daqui. Se aqui eu pego agora e eu coloco uma moeda, olhem só. Faz barulho, né? Opa, e até sai. Kishkaria é que quando numa lata só tem uma moeda, faz muito barulho. Mas se tivesse cheia, você podia sacudir, era silêncio total. Quando você está cheia, quando você está segura de si, segura de si, você não precisa de fazer barulho. Quando a pessoa não só tem mais nada, então isso eu quero mostrar, eu preciso o tempo todo de uma atenção muito grande. Esse é o princípio Kishkaria. Saber que autoestima não é orgulho. Se você está com autoestima, você está pleno, você está satisfeito. E quando você está orgulhoso, você não está. Você precisa o tempo todo de receber um cavoto. Você sabe? Põe lá porque eu não vou devolver você de volta. Agora, tem outra coisa. O Yetzer Hara, o instinto mal, ele quer tentar te atacar de uma maneira forte. E sabe como é que ele vai agir? É inteligente o Yetzer Hara. Ele vai chegar e falar assim, sabe o que? A melhor característica que tem, qual é? É a humildade. Então sabe o que? Você tem que saber, você tem que ser humilde. Autoestima não se confunde com humildade. Por quê? Este é o ponto principal. Frase de efeito que pode até marcar, hein? A humildade não é a falsa pretensão de ser pequeno, mas a real percepção de estar diante de algo realmente grande. Moshe Rabbeinu é a pessoa mais humilde que tem, mas ele sabia muito bem que ele era capaz
ele era o chefe e era o líder. Não é por isso que ele não era humilde. Confundir a baixa estima com humildade é uma arma do Yetzer Hara para fazer de você uma pessoa impotente e inativa. Quem fala isso é o Rabino Twersky, para vocês saberem. Um dos maiores... Sim. Confundir a autoestima com humildade é uma arma do Yetzer Hara para fazer de você uma pessoa impotente e inativa. Pode colocar Rabino Twersky. Já ouviu falar, Rabino Twersky? Um dos grandes psiquiatras, psicólogos desta nossa geração, para vocês terem uma ideia. Tinha uma pessoa que tinha o tempo todo uns pensamentos negativos na cabeça. E ele foi com o seu Rebbe, foi falar com o seu Rebbe e falou: olha, eu estou com esses pensamentos ruins. E foi falar com o Rebbe, era o Magid Mizrich, para vocês saberem. E aí ele foi e ele falou: só vou te dar um conselho. Tem numa cidade de Zitomir, você vai lá e vai ver o Rav Wolf. Ele falou: tá bom, eu vou lá. E a pessoa fala, ela vai pensar, chega lá, é um pouco longe, chega lá de noite. Chega lá de noite, vê a casa, tem uma luz, e ele bate na porta. Opa, ninguém atende. Bate de novo, ninguém atende. Aí ele vê que a casa tinha assim, ele falou, talvez estão do outro lado, estão dormindo, já é um pouco tarde de noite, e ele começa a bater nas janelas, se bate aqui, bate ali, e ele bateu tanto que chegou um momento que ele cansou. Ele cansou, e ele está na soleira da porta, e aí ele adormece. E aí ele adormece, de manhã, o Rav Wolf abre a porta e fala: ah, como é que você está? Você está aqui. Escuta, você aprendeu alguma coisa? Eu falei: como que eu aprendi alguma coisa? Eu tentei falar com o senhor o tempo todo e eu estou aqui fora, não tive jeito, eu tive que dormir fora. Olha, é isso mesmo que eu quis te ensinar. Na minha casa entra quem e quando eu quero. Aí as coisas entram. Você aprendeu agora? E rapidamente o aluno captou que se acontece com uma casa, também pode acontecer com o nosso pensamento. Você aprender a ter o controle sobre o que entra e sai na tua cabeça. Isto que é você controlar teus pensamentos e deixar com que você esteja com autoestima realmente boa. Autoestima e prazer. Você ter uma autoestima é uma grande fonte para você desfrutar de felicidade e de prazer. E eu explico isso para vocês. Quando você tem autoestima, a tua vida passa a ter um propósito. Uma pessoa que está com uma autoestima alta, ele sabe que está aqui por um motivo. Então, se tem um propósito, mesmo se venham coisas que podem causar dor, a pessoa não sofre. A dor é inevitável. Sofrer é uma escolha tua. Se você sabe que tua vida tem um propósito, tudo que é mandado é para você ser testado. Então você pode ser testado de uma maneira ou de outra, mas se você tem essa tua autoestima sabendo que tudo tem um propósito, é outra coisa. Você pode ter dor e não sofrer, e desfrutar de um prazer. Rambam Maimônides explica que a raiz da idolatria é o fato das pessoas não terem uma autoestima alta. Por quê? Quando a pessoa tem uma autoestima baixa, o que acontece? Ela acaba achando que ela não tem o mérito, que Hashem possa se preocupar com ela, que é uma pessoa tão baixa. E se eu não posso ter um contato direto com o Criador,
eu vou usar um intermediário qualquer, vou utilizar outras religiões, o sol, uma coisa assim, qualquer coisa, e isso vai criar a raiz da idolatria. Eu achei isso aqui interessante. Pra vocês saberem, você ter uma autoestima correta permite que você se beneficie de prazer, de felicidade nesse mundo com poucas coisas, senão você acaba procurando e desejando várias coisas que nunca vão te satisfazer, nunca. Esse é um ponto importantíssimo. Dá um exemplo mais claro. O que? Em relação à idolatria ou autoestima? Em que ponto você quer saber? Um exemplo de uma pessoa que você falou que tem que se gostar, tem que se gostar. Sim. Uma pessoa, por exemplo, que acha que ela não vale muito. Ela acha, por exemplo, que ela não é capaz de conversar com os filhos. Então ela tem uma autoestima baixa. Nesse momento aqui, ela vai se sentir muito menosprezada. Ou se com o marido usa dela que vai fazer ela diminuir, vai sempre detonar. Ela vai ter uma autoestima baixa e vai sentir que ela realmente é isso. Ela vai ter a sensação e essa visão que ela tem dela mesma. Eu vou te dar um exemplo então, claro, novo e inédito. Estamos em comitê pequeno, eu falo umas coisas diferentes. Yosef Atzadik, ele chegou um momento e foi, está escrito na Torá, que ele foi na casa da mulher de Potifera. Ele foi. E estavam sozinhos. E o que aconteceu? A mulher de Potifera realmente tentou seduzir Yosef de várias maneiras. E ele conseguiu resistir porque... Ele viu a imagem do pai. Olhem só. Yosef, ele conseguiu resistir porque o Midrash conta que ele viu a imagem do pai. Só que no Midrash não está escrito que ele viu a imagem do pai. Está escrito que ele viu a imagem da imagem do pai. A imagem da imagem do pai. E agora eu explico. Yosef Atzadik, ele tinha sido vendido. Ele caiu no poço. Tinha uma caravana. Foi vendido como escravo. Por mais que ele era realmente top of the top, a autoestima dele estava um pouco enfraquecida. E só quando a autoestima está um pouco enfraquecida, a pessoa pode ser atingida. Já vou dar e explicar. O que ele viu então? O que ele viu? Ele viu a imagem da imagem do pai. Ele viu a imagem que o pai tinha dele. O pai tinha dele uma imagem que Yosef é grande, que Yosef é realmente grande. E essa imagem da imagem do pai fez com que na hora ele falasse: eu tenho que ser à altura dessa imagem que ele tem, que eu sou grande. E aí a autoestima dele foi recuperada e ele conseguiu fugir passando um grande teste. Perfeito? Eu te dou um segundo exemplo. Não, Eu vou te dar o segundo exemplo. Deixa eu falar o segundo exemplo, depois se houver perguntas, te falo. O segundo exemplo, a pergunta que ela fez é muito boa. O segundo exemplo, por incrível que pareça, é na história de Purim, com Haman HaRashá. Haman é um Rashá total, vocês concordam? Ele quer acabar com o povo, eles fazem um sorteio, vai ser escolhido o dia de Purim, e Esther vai ser escolhida para poder salvar o povo Yehudi. O que ela faz para salvar o povo? O que ela faz? Ela chega e vai para o rei. E o que ela fala para o rei? Convida para um banquete. Acontece um banquete. E no banquete, o rei Ahasverosh chega e fala: Esther, o que você quiser você pode pedir. Até a metade do teu reinado eu dou. O que ela pediu? Um segundo.
ela pediu um segundo banquete. Ela pediu: eu gostaria que amanhã à noite também você venha com Haman na minha casa. Perfeito? E aí a segunda noite vai vir, e aí novamente vai acontecer que o rei vai perguntar. E aí ela vai desmascarar o Haman. A pergunta é: por que ela não desmascarou Haman nesse primeiro banquete? Por que precisou um segundo banquete? Inflou o ego do Haman. Como? Isso inflou o ego do Haman, não? Mais exatamente é o contrário. Escuta bem, é fantástico. Haman, quando ele foi convidado para o primeiro banquete, ele aí sim estava com o ego, a autoestima dele estava top. Eu sou. Prova é que eu estou com a rainha, com o rei, e sou eu, e só eu. Não dá para você aniquilar uma pessoa que está com autoestima. Uma pessoa que tem autoestima é inatingível, mesmo se é o maior rachada do planeta. O que foi necessário? Foi necessário que depois desse primeiro banquete, Haman saísse, e quem ele vai ver? Vai ver Mordecai. Ele vai falar: tudo isso que eu tenho não vale nada se Mordecai não se ajoelha na minha frente. E aí ele vai chegar em casa e a mulher dele vai falar: faça uma árvore para pendurar Mordecai. E ele vai correndo para falar para o rei que eu quero uma árvore para pendurar Mordecai. E o rei, que tinha lido nesse momento o livro nacional das crônicas, vê que Mordecai não foi recompensado. O que você vai fazer com o homem que não foi recompensado? Eu fazia ele andar de cavalo. E aí ele, pensando que tudo é para ele, chega o rei e fala: você vai levar Mordecai. Nesse momento, como é que está a autoestima de Haman? Quando inclusive ele passa e joga uma lata de lixo na cabeça dele, e rapidamente depois disso ele é convocado para esse segundo banquete. Quando ele chega, Como que história do lixo? Eu não conhecia. quando ele está pegando Mordecai, ele está passando e de repente tem a filha de Haman que vê alguém puxando o cavalo, e ele pensa que quem está puxando o cavalo, ela pensa que quem está puxando o cavalo é Mordecai puxando o pai dele. Então, o que ela faz? Ela joga uma lata de lixo na cabeça de quem? Do pai. E quando o pai olha para cima, ela olha e ela se suicida na hora. E Midrash contando. Ótimo, mas você vê que eu falei que você vindo aqui se aprende coisas. Falei. Escutem bem. Quando ele chega a Haman nesse segundo banquete, como que ele está a autoestima dele? O cara está acabado. E quando ele está acabado, pá! Posso acabar e aniquilar Haman. É ele! E ele já tinha sido acabado antes, porque ele mesmo já não se considerava mais nada. Deu para entender, dona Tânia, um exemplo sobre autoestima? É fantástico ou não? Eu quero que você fale, eu quero ouvir. Fantástico. Ah, gostei. Gente, ela falou fantástico, só para vocês saberem. É importantíssimo isso que eu estou te explicando. Mas qual que é? Eu não peguei um pouco direito essa questão da idolatria e da autoestima alta. Ah, de Rambam, você está voltando atrás. Rambam, ele afirma a coisa seguinte, eu vou te ler, tá certo? Rambam afirma que a idolatria começou a existir porque as pessoas não acreditavam que eram dignas da atenção divina. Para combater isto, o homem tem que acreditar que é importante e merecedor da atenção divina. Se você acha que você não é merecedor da atenção divina, então você tem que merecer outra coisa que a atenção divina. Então você vai procurar outra coisa, e outra coisa além de coisa divina é idolatria. Tá claro? Muito bem, interessante. Então explicamos isso daqui de uma maneira... Não, posso fazer uma pergunta? Deve. Essa autoestima, são momentos que a pessoa se sente ou bem ou mal, mas ou é uma coisa geral? Você tem toda a razão. Não, é uma pergunta. Sim. A autoestima, o ideal é que ela esteja estável e alta. Mas é impossível, então tem caídas. E essas caídas acontecem. Quando essas caídas acontecem, é perigosíssimo. É muito perigoso. Eu te explico uma coisa. Eu te dou um outro exemplo.
de perigo de caída de autoestima, tá? Na história de Shavuot com Ruth tinha duas noras. Aliás, Naomi tinha duas noras, uma que chamava Ruth e outra chamava Orpá. Quando ela está andando, Naomi chega e fala para as duas: vão embora, não me sigam que eu não tenho mais nada, não tenho mais homens nem filhos para vocês, não tenho dinheiro, não tenho nada, estou indo de volta para Israel. E aí, elas continuam andando, dão mais 3 passos, ela para de novo e fala: não venham comigo. E Ruth chega e fala: eu vou com você, teu Deus é o meu Deus, onde você vai ir, eu vou ir. E Orpá, ela volta, escapa e volta. Nessa mesma noite, Orpá, que perdeu a grande chance que Ruth tem, e até agora tem milhares de pessoas que se chamam Rita, Ruth, por causa desta mulher que resolveu acompanhar a sogra. Tem muito mais gente que chama Ruth do que gente que chama Naomi, só para vocês saberem. Orpá, que perdeu essa chance, a autoestima dela caiu, e nesse dia contam que ela se prostituiu com mais de 900 homens. O perigo de você estar com autoestima fragilizada faz com que você possa ser aniquilada. Isso era uma princesa, não? É mais que princesas, são princesas, princesas também caem. Princesas também caem, só para você saber. É a mesma coisa que aconteceu com o bezerro de ouro. Com o bezerro de ouro, todo o Am Israel está alto, num nível altíssimo. De repente tem informação que talvez Moshe morreu. Opa, então, onde que estou? Não estou mais com ninguém? Opa, pode vir idolatria, fazem um bezerro de ouro. Entendeu? Quais os benefícios fantásticos em relação, por exemplo, a você não responder a insultos? As pessoas não conseguem se conter com insultos, porque muitas vezes elas acham que estão de uma maneira ou de outra sendo rebaixadas. Primeiro benefício, eu conto a história com o Rabino Kanievski. Chegou uma pessoa que não tinha filhos e já tinha ido várias vezes no Rabino Kanievski para poder ter filhos, e ele não tem, e aí ele vai e insiste com o Rav Kanievski: eu preciso que o senhor me dê uma barahá, não vou sair daqui sem não ter filhos. Finalmente o Rav Kanievski chega e fala: olha, eu tenho que te falar que eu não tenho capacidade de te ajudar, mas olha, se você conseguir ter a berachá de uma pessoa que vai ser insultada e humilhada em público e conseguir se conter e não responder, se você conseguir a berachá dessa pessoa, ela pode te ajudar. E ele então sai com uma solução, e o tempo passa e ele não acha, até que um dia ele está num casamento e tem a festa do casamento, e na mesa dele de repente entra uma pessoa e se dirige a uma das pessoas e fala: você que fez isso, roubou, tal, e começou a xingar ele tudo quanto é nome. E o cara então, depois de um certo momento, começou a se enfezar e ia levantar, e quando ele está do lado, chegou e falou: por favor não responde, aguenta. Fala: mas como? Quem é você? Por favor não responde. Ele conseguiu se controlar, e o homem falou e gastou toda a munição que tinha, e aí ele vai embora, e aí ele explica: olha, o Rav Kanievski me falou, se eu conseguir a berachá de um homem que insultado em público consegue se controlar, e ele me der essa berachá, com certeza ela vai se realizar. Por favor, me dê uma berachá para ter um filho, etc, etc. Um ano depois, nasce o filho. O mérito de quem consegue se segurar é uma coisa importantíssima em relação a você responder a insultos. Eu vou começar a dar umas técnicas para vocês de como eu posso subir a minha autoestima. Primeira delas... Subir é aumentar? Aumentar. A autoestima é para você estar num nível em que você possa aguentar as coisas. A primeira delas é: uma vez chegou para esse Rabino Twersky uma mulher, e ela não aguentava mais, e ela falava: escuta, eu tinha um defeito,
e eu melhorei dele. Ela tomava álcool. Ele era especialista em solucionar. E ela se curou completamente. Mas o marido continuava a acabar com ela. Falou, olha, não é justo, não posso aguentar mais, eu não aguento mais. E ela estava no consultório com ele. Falou, olha, mas você tem que saber uma coisa importantíssima. Tem o poder de você pensar bem. E eu acho que tudo que ele está falando é errado. Mas uma coisa eu vou te falar. Ele fala para a mulher, essa cicatriz que você tem está muito feia. E ela, olha, o que você está falando? Eu não tenho cicatriz nenhuma. Fala, como? Essa cicatriz é muito feia. Fala, não tenho cicatriz nenhuma, o que você está falando? Mas como é? Eu estou vendo, ela está... E tanto que ele insistiu, e ela falou, não tenho. E aí ele explicou, olha, quando eu falei que você tinha uma cicatriz, e você tem plena consciência que não tem a cicatriz, você teve a coragem. Primeiro que você não ficou chateada, você não ficou acabada, e você sabia que o problema está onde? Está em mim. Eu estou falando a coisa errada. Quando você está atingida, é que você pode achar ainda que você está sim com talvez alguma coisa que ele está te acusando. Se você, tua autoestima, te permitir que você saiba que você não tem cicatriz, você também não tem tudo que ele fala, isso não te atinge. E se isso não te atinge, você passa nesse momento aqui como se fosse nada. Você tira uma coisa que te falaram. É um dos meios fantásticos de você ter a capacidade de se manter com uma autoestima realmente boa. Segunda técnica. Como todas vocês, eu sei que cozinham. Cozinha ou não cozinha? Alguém aqui não cozinha? Já cozinhou? Já cozinhou um ovo? Fabi, já cozinhou um ovo? Cozinho bem. Oh, olha só, ela tem uma autoestima excelente. Ela tem confiança de que... Confia bem. Um dos ingredientes principais numa cozinha é o ovo. E o ovo, ele só tem duas saídas. Ou arrebenta a casca e vira pintinho e cresce, ou arrebenta a casca e é usado para fazer omeletes, sorvetes, bolos. As duas funções são realmente nobres. Você quebra a casca e uau! E vira outra coisa. Mas se você deixar o ovo sem abrir, fechado, ele vai apodrecer, vai cheirar mal e você vai ser obrigado a descartar. Você tem que aprender a quebrar as cascas quando vem os problemas e uau! Você vai em frente. Qual que é? Estamos aqui para passar grandes fases. Pá! Acabe com o ovo. Interessante, né? Eu vou dar um segundo exemplo também, já que eu vi que todo mundo cozinha bem. Eu vou dar um exemplo também para vocês também do ponto de vista gastronômico. Eu vou usar agora a pipoca. É gostoso. Agora seria gostoso, né? Pipoquinha, né? Salgada, assim. A pipoca, o que é? É um milho duro, que não é comestível, não dá para você comer o milho. E aí, quando ele passa por um calor e uma pressão, ele de repente vira uma pétala branca. Uma pétala branca, saborosa, gostosa e apetitosa, que você pega e mastiga e quer mais. Quando você passou pelo fogo, se você sabe se esquentar, você pode se transformar em outra coisa. Mas também nos milhos de pipoca sempre tem alguns milhos que não estouram. E esses que não estouram e que se quiseram se manter como eram, tendo confiança absoluta que eles estão ainda bem, que não querem mudar, isso daqui não vai ter jeito, ninguém vai conseguir comer. Você tem que saber, deixe-se transformar pelos acontecimentos que vêm na tua vida.
cresça, mesmo se são problemas. São coisas interessantíssimas, para vocês terem uma ideia disso daqui. Eu vou finalizar com vocês, falamos várias coisas. Vou finalizar com vocês com uma história. Vimos os benefícios, vimos os tipos para não confundir a autoestima com outras coisas. E eu conto para vocês a história da Maura Ellen. Maura Ellen, ela é professora de alunos, mais ou menos 14, 15 anos, e tem 20 alunos. E um dia, sempre acontece esse dia que os alunos estão totalmente excitados, não dá para controlar a classe. E ela percebe que ela está perdendo totalmente o controle e ela tem de repente uma ideia. Ela fala: escuta, então vamos fazer um jogo. Opa, fazer um jogo, todo mundo quer fazer um jogo. Cada um pega uma folha, escreve o nome dos 20 alunos dessa classe. E eu quero que cada um de vocês escreva o que você vê de bom nesses alunos. Uau! Ela pega, todo mundo escreve o que tem de bom de cada um. Ela leva isso para casa e ela faz o inverso. Ela pega o nome de um aluno e fala nessa folha o que todos os 20 alunos falaram dele. E ela dá isso no dia seguinte de presente para cada um dos alunos. O tempo passa, passam-se vários anos, e um dia ela recebe um chamado. Um chamado de um menino chamado Rob, dos pais de Rob. Maura Ellen, sim, olha, nós somos aqui o pai de Rob Zalman. A senhora podia vir aqui ver a gente? Ela não lembrava quem era, quem não era. E ela decide: bom, eu vou, mas de repente falou: era aluno seu, a senhora pode vir, é uma coisa importante. E decide ir. E ela vai, e ela recebe a notícia e vê que Rob tinha falecido. Ele tinha falecido na guerra do Vietnã. E os pais falaram: olha, nós queremos te falar uma coisa. Nosso filho faleceu. E o colega dele, que estava na trincheira com ele no momento, insistiu para mostrar uma coisa para a senhora. Ele comentou que o tempo todo, mesmo nos momentos mais difíceis, ele pegava como reconforto, tirava um papel do bolso dele e olhava e lia. E aí, chegam os pais de Rob e falam: Maura Ellen, a gente gostaria que a senhora visse esse papel. E ela abre. E era esse papel que ele tinha ganho, em que todo mundo falava bem dele. Isso é que fez com que os últimos momentos da vida dele fizessem com que ele pudesse ter ainda vontade de lutar e de viver, porque ele via que os outros estavam levantando ele, estavam levantando a autoestima dele. Este é o ponto do que você pode fazer e reverter uma situação e fazer com que as pessoas que estejam debaixo, você possa estar elevando elas de uma maneira muito importante. Essa é a história da Maura Ellen. Foi ótimo falar com vocês, tudo de bom.